Glória a Deus. De tarde, né? O sol, né? Mas isso é só por enquanto. Daqui a pouco, essa hora vai estar escuro já. Por enquanto, ainda está chegando aí mudando a estação. Bom, irmãos, nós vamos continuar estudando o Evangelho de Mateus, como nós temos feito. E nós estamos no capítulo número 15. Então, se você tem aí a sua Bíblia, nós paramos, né, no capítulo número 15, vamos dar continuidade, Mateus 15. É uma palavra muito, muito maravilhosa, que mostra um lado do nosso Deus que é maravilhoso. Eu não sei quantos creem nisso, mas o nosso Deus é um Deus de abundância. Nosso Deus não é Deus de escassez, Deus de pouquinho. Ele tem abundância de alegria, Ele tem abundância de paz, Ele tem abundância de bênção. Esse é o nosso Deus. Ele multiplica, esse é o nosso Deus. E hoje nós vamos ver, irmãos, a segunda multiplicação de pães. Porque a primeira a gente já viu no capítulo 14, não é verdade? O capítulo 14, versículo 13, fala da primeira multiplicação. E no capítulo 15 tem a segunda multiplicação. E eu fico pensando, irmãos, por que tem duas multiplicações de pães na Bíblia, né, no Evangelho? Será que uma só não bastava para Jesus mostrar que Ele é aquele que multiplica? Alguns teóricos, né, acham que é a mesma narração, só contada diferente. Mas o próprio Jesus fala que não, isso aqui é um segundo momento em que o pão e o peixe é multiplicado, tanto que as quantidades são diferentes, o número de pessoas também é diferente, então é toda uma narrativa diferente, e Mateus não iria fazer isso, de colocar a mesma história duas vezes, uma seguida da outra. Na verdade, eu creio que essa segunda multiplicação de pão está aqui por nossa causa, tudo que está na Bíblia é por nossa causa, mas Deus já sabia que a gente precisaria de uma segunda palavra falando isso. Por quê, irmãos? Eu estava até conversando com Simone esses dias, a gente tem uma dificuldade muito grande em acreditar que Deus queira agir sobre bens materiais. Eu vejo isso na internet, as pessoas têm muita dificuldade nisso. Qualquer coisa que é material. Não, Deus abençoa espiritualmente. É espiritualmente. Não, o nosso Deus também é aquele que multiplica pão. Não tem nada mais material e mais básico do que o pão, irmãos. O pão, durante muito tempo, foi o único alimento base de muitas culturas. Hoje nós temos outras coisas. Nosso alimento base é o quê? É arroz e feijão. Mas tem gente que não vive sem o pãozinho de manhã, que o pão é sagrado, né? Que o feijão pode até deixar passar, mas o pão não passa. Então Deus coloca duas vezes uma multiplicação de pão, para mostrar que pode realmente contar com Ele, com respeito à multiplicação daquilo que é pouco, daquilo que é escasso. Deus é aquele que multiplica aquilo que nós temos pouco. Então, se nós temos pouco pão, Ele multiplica pão. Amém? Eu não estou vendo vocês muito empolgados com isso, não. Eu fico empolgadíssimo, mas eu não estou sentindo que vocês estão empolgados. Ou vocês não estão acreditando, ou então, não sei, vocês estão com tanto pão que falam assim: pastor, não multiplica mais pão na minha casa não, que tem muita coisa lá. É verdade? De repente você está assim: já tem tanto pão lá que não quer que multiplique não. Mas a verdade é que o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Então veja só, vamos ler Mateus 15, 29. Veja bem: partiu Jesus dali e foi para a orla do mar da Galileia. Subindo a um monte, assentou-se ali. Então multidões dirigiram-se a ele, levando consigo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, e os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou atônito
quando viu os mudos falando, e aleijados curados, os mancos andando e os cegos enxergando, e louvaram o Deus de Israel. Essa afirmação aqui de Mateus, essa narração de Mateus é muito importante aqui. Veja bem, nunca antes em Israel se viu algo semelhante a isso, nem mesmo com os profetas, irmãos. Os profetas até realizavam certos milagres, certo? Alguns profetas realizavam certos sinais, mas eles não tinham esse nível de milagre que Jesus tinha. Curar o cego, curar o coxo, ressuscitar morto, esse tipo de coisa os profetas não faziam. Eles não tinham essa abundância de milagres. Então, quando o povo começa a ver essa quantidade de cegos enxergando, de mudos falando, de aleijados, porque o que acontece? Um morto ressuscitou quando tocou nos ossos de Eliseu. Um morto ressuscitou. Mas por onde Jesus passava, não tinha morte. Os mortos ressuscitavam. Não era um caso aqui e outro lá. Não, era constante. Quando nós vemos aqui que ele curava a todos. Quem já viu isso? Até num culto de cura mais poderoso que você veja aí na internet, né? Um é curado, 2 é curado, mas tem um monte de gente que sai sem ser curado. Mas com Jesus não era assim. Com Jesus chegava lá e todos eram curados. Aleluia. E a gente às vezes fica dando desculpa por que não foi curado, ou por que não curou, né? Aí fala, não curou porque não teve fé. Não curou porque não é nada disso, né? Jesus aqui não conta se todas aquelas pessoas tinham fé, aqui não conta se todas aquelas pessoas estavam santificadas, aqui não conta nada. Aqui diz o seguinte, que eles chegaram a Jesus e Jesus os curou, e ponto final. Não fala a situação deles, só diz que eles eram doentes e foram curados. E aí Mateus diz que as pessoas ficaram atônitas, louvando quem? O Deus de Israel. Isso aqui em Mateus é muito importante, porque Mateus é escrito para judeus. Então Mateus está dizendo aqui, olha só, a obra que Jesus fez glorificou o Deus que Israel conhece. Ele não estava fazendo em nome de nenhum outro Deus, não. Ele estava fazendo em nome do Deus que se manifestou a Israel. E por isso o povo louvou a quem? Louvou o Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 32. Chamou Jesus os seus discípulos e disse-lhes, ou chamou os discípulos para dizer-lhes: tenho compaixão destas muitas pessoas, pois há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Jesus se preocupa até mesmo se você comeu ou não. Aquelas pessoas já estavam 3 dias sem comer. E ele sabe que depois de 3 dias é complicado, né? Depois dos 3 dias, eu ouvi uma missionária coreana falando que disse que na Coreia, depois de 3 dias de fome, qualquer um vira ladrão. É complicado, né? Se você tiver com 3 dias sem comer, e você passar numa rua, e ver dentro de um quintal, um pé cheio de goiaba, vai ser difícil você não pular ali para pegar aquelas goiabas para comer. Ou manga, ou qualquer coisa que tiver para comer. Porque com 3 dias de fome, é um negócio muito sério. E o pior, as suas forças começam a sumir. Jesus falou, olha, eu tenho pena, eu tenho compaixão dessa multidão. Eles já estão aqui há 3 dias, eles não comeram nada. E se eu soltar eles agora, eles vão desfalecer aí, vão desmaiar no caminho. Irmãos, o ministério de Jesus, embora ele venha trazer o reino de Deus, ele vem trazer refrigério na terra. Amém? Ele vem pregar o reino de Deus, mas o reino de Deus significa refrigério na terra.
Ou seja, para aquilo que você está passando, ele tem refrigério aqui. A gente sabe que esse mundo é um mundo caído, que é um mundo de aflições, mas Jesus tem refrigério aqui para nós. Nós podemos contar com essa ajuda. Nós podemos contar porque ele se importa se nós estamos doentes, se nós estamos comendo, se nós estamos felizes. Ele se importa com tudo isso. Durante muito tempo disseram para nós que não. Deus está preocupado com a salvação da sua alma. O restante não importa. Não é verdade. Ele se importa sim, porque ele sabe que até a gente chegar lá, tem um caminho grande, né? Até a gente chegar lá tem um caminho grande, até a gente chegar lá tem muitos buracos, muitos percalços, tem muitos problemas, até a gente chegar lá é uma estrada tortuosa. Esse mundo é um mundo de angústias. Nós sabemos que há uma desigualdade no mundo, e todos nós, somos vítimas dessa desigualdade. Eu estava conversando com o Simone, acho que foi hoje mesmo, falando sobre casa, né, e terreno. Ninguém deveria ficar sem casa e sem terreno para morar. Ninguém. Porque o que tem de terra nesse mundo é um absurdo. É um absurdo. O estado do Rio de Janeiro, que não é um estado maior do Brasil, é um estadozinho pequenininho. Quando você pega a estrada aqui e você começa a andar, é muita terra sem nada. É terra que não acaba mais. Isso só num estadozinho pequeno como o Rio de Janeiro. Imagina se você vai para um estado como Pará, ou Amazonas, que é quase um continente. É muita terra, irmãos. É muita terra. Se espalhar uma pessoa do Brasil em cada canto, você vai espalhar um em cada canto, um não vai nem se ver, de tanta terra que tem. Mas, para a gente conseguir comprar um pedacinho, para a gente conseguir construir, é uma luta muito grande, é uma dificuldade muito grande. E o que é isso? Isso é desigualdade. Você acha que isso é vontade de Deus? Lógico que não. A Bíblia diz que Ele deu a terra aos filhos dos homens, todos nós. Todos nós. A terra pertence a todos nós, não pertence a um ou outro, não. Esse um ou outro que comprou aí, sabe Deus quando? Porque desde que eu me entendo por gente, eu passo nessa estrada e a cerca está lá. Eu não sei quando que eles compraram. Eu só sei que sempre teve lá. Tem gente aqui mais velha do que eu que passa lá e a cerca está lá. Você não sabe quem é o dono, você não sabe quem comprou, você nunca sabe, você nunca vê, mas está lá. O dia que você tentar invadir e botar o negócio lá, ele vai aparecer para te mandar sair. Então o que é isso? De quem é? Quem é o dono? Não sei, o dono somos todos nós. Ih, pastor, você está querendo promover invasão? Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que nós vivemos num mundo de desigualdade. E isso só mostra a desigualdade. Aí nós somos forçados o quê? A morar num pedacinho apertado, né? Porque seu pai conseguiu um terreno com muito esforço, aí todo mundo constrói um em cima do outro no terreno ali que é apertado, porque é muito caro comprar um terreno. Um casal que casa agora, com muita dificuldade, vai conseguir, o máximo que ele vai conseguir aí se endividando pelos próximos 30 anos, é um apertamento, bem apertado mesmo, e vai ter que pagar por 30 anos, morando numa salinha, num quartinho, que se vier um filho, já estão enrolados. Então isso é o mundo que a gente vive, e Jesus sabe disso. Você acha que Jesus que isso agrada a Deus? Você acha que essa é a vontade de Deus? Não, Deus quer prosperar o seu povo. Deus quer prosperar o seu povo. Deus é o Deus da multiplicação. Deus é o Deus da abundância. Não é pecado pedir a Deus, Deus, me dá um pouquinho mais. Não é um pecado, não. Deus, eu preciso de um pedaço de terra a mais. Deus, eu preciso de um pouco de dinheiro mais. Deus, eu preciso de condições melhores. Orar por isso, irmãos. Sabe, mas muitas vezes foi ensinado a gente que isso é ganância. Para que você está querendo isso? Você é ganancioso. Por que você quer uma casa melhor? Ganancioso. Por que você quer um carro? Isso, está ganancioso. Cuidado, irmão. Vai para o inferno com isso, hein?
Não é isso que as pessoas falam? Qualquer coisinha, está querendo estudar para quê? Precisa não, meu filho. Deus é que dá, não precisa estudar não. Quer estudar para quê? Quer aparecer? É vaidade? Olha quanta coisa é dita, irmãos. Isso tudo é bobagem. Porque o nosso Deus quer sim que a gente tenha, que a gente seja suprido, que a gente tenha tanto, que a gente seja capaz de dar. Eu tenho falado sobre isso. Irmãos, Deus quer nos abençoar, que a gente tenha tanto, que a gente possa dar. Né? Às vezes você quer dar, mas você não tem como dar. Tanta gente que você olha assim, poxa, se eu pudesse ajudar fulano, mas eu não tenho como ajudar. Agora, tem gente que tem como ajudar e não tem o coração que você tem. Tem gente que tem como ajudar e na verdade não quer ajudar. Pode ajudar, mas não vai ajudar. Então quem precisa ajudar somos nós, irmãos. Quando na outra multiplicação Jesus fala assim, dai vós mesmos de comer, Jesus está dizendo para os discípulos, olha, vocês vão ter condições de dar a esse povo de comer. Aleluia. Glória a Deus. Então veja bem, versículo 33, mas os discípulos lhe disseram, onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pães suficientes para alimentar tantas pessoas? Onde? Sabe, hoje, quando a gente olha para o mundo hoje, a gente vê tanta gente necessitada de Jesus, mas também de ajuda. De ajuda. Muita gente necessitada de ajuda. Nessa pandemia, então, quanta gente necessitada de ajuda. Eu fui no mercado ontem e a cenoura estava quase R$14. Sabe o que é isso? R$14 uma cenoura. 1 quilo de carne, R$42, R$44. As pessoas precisam de ajuda, irmãos. E a pergunta dos discípulos é a nossa mesma pergunta: como é que nós vamos arrumar comida para alimentar essa gente? Nesse deserto, nesse mundo nosso aí que as coisas só estão aumentando, como é que vai ser isso? Irmãos, o povo de Deus conta com o sobrenatural de Deus, aleluia. Nós contamos com o sobrenatural de Deus. Deus é aquele que é o responsável por multiplicar o arroz na sua panela, aleluia, aleluia. Quando você vê e fala assim, porque é impossível você ganhar um salário mínimo, pagar aluguel, comprar cenoura a R$14, é impossível, não é verdade? Aí a luz aumentou, a água aumentou, tudo aumentou, e você com o salário tem que pagar isso tudo. Somente com o poder de Deus, só Deus agindo para multiplicar, glória a Deus, que Ele pode. Isso aqui não está escrito à toa não, isso aqui não está escrito por acaso não, irmão, isso aqui é para a gente usar, é para a gente saber, o meu Deus multiplica. Eu tenho pouco, mas eu vou apresentar esse pouco que eu tenho diante dele, e ele vai multiplicar. Eu não sei como é que ele vai fazer, eu não tenho a menor ideia de como é que, eu já falei aqui na outra vez, né? Eu ia cortando e o pão ia crescendo, ia cortando, deve ter sido isso. Ele cortava e o pão crescia, cortava e o pão crescia. Eu não sei como é que aconteceu. Só sei que Jesus falou, olha, versículo 34, perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Ao que eles responderam, 7, e mais uns pequenos peixes. Ele mandou então que o povo se assentasse no chão, tomou os 7 pães e os pequenos peixes e deu graças, aleluia. Em seguida, os partiu e os entregou aos discípulos, e estes discípulos distribuíram à multidão. Sabe, irmãos, há um mistério profundo nisso. Pegou o pouco, pegou o pão, pegou o salário, pegou o recurso que é pouco, dá graças. Dá graças. Eu sei que a nossa atitude muitas vezes é quando vê aquele pouquinho e fala assim, poxa Deus, eu sou teu servo, poxa Deus, o senhor não vai melhorar isso não? Poxa Deus, eu não estou aguentando mais, ô Deus, vê se dá um jeito nisso aí. Geralmente é a nossa reclamação.
Mas Jesus levantou o pouco e deu graças. Aleluia. Eu não vejo aqui Jesus impondo as mãos. Em meu nome. Multiplica pão. Multiplica agora. Não tem isso. A gente às vezes faz isso, né? Em nome de Jesus, vai multiplicar essas compras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai multiplicar esse dinheiro. Não precisa. Dá graças. Dá graças. Deus sabe que é pouco. Quando Jesus chega na frente do túmulo de Lázaro, Jesus não faz oração, mas ele diz assim: Pai, eu estou dizendo isso só por causa da multidão, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ele não faz aquela oração pentecostal que normalmente faz, em nome de Jesus, ressuscita agora. Não, ele não fez. Ele simplesmente, Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Sabe, irmãos, eu ainda nunca vi, além de Jesus, ninguém com esse nível de confiança. Eu nunca vi. Chegar a esse nível de confiança, eu estou perseguindo isso, irmãos. Mas não creio que esteja perto, não. Ainda estou meio longe disso. Sabe por quê? Normalmente a gente quer fazer uma oração para impressionar o outro que está ouvindo. Uma oração para ver se convence a Deus. E a gente não vê Jesus fazendo isso em momento nenhum. Ele simplesmente agradece e diz: obrigado, Pai, porque o Senhor sempre me ouve. Será que a gente sabe que o Senhor sempre ouve a gente? Ou será que a gente tem dúvida? Ah, Deus, eu estou orando, mas o Senhor não está me ouvindo. Já viu que blasfêmia é isso? Ah, eu estou orando, mas parece, a gente para amenizar, fala, parece que o Senhor não está me ouvindo. Irmãos, isso é falar contra Deus. É claro que Deus está te ouvindo. A Bíblia diz que o Senhor ouve os nossos pensamentos, o Senhor ouve os nossos gemidos. A Bíblia fala que quando esqueci o nome dela agora, estava com Ismael, H, estava com Ismael debaixo da árvore, ela largou o menino debaixo de uma árvore e se afastou para não ver o menino morrer no deserto. Diz Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu o choro da criança. O Senhor atendeu o choro da criança. Você acha que a criança falava palavras? Não, a criança chorou e o Senhor atendeu o choro da criança. Irmãos, Deus ouve até o nosso choro. Mesmo que a gente não fale com palavras, Deus ouve. Então, a gente não precisa se preocupar tanto. É isso que Jesus fala, não se preocupa, agradeça. Estou falando isso, não é porque é fácil não, irmãos, nem fácil para mim. Eu estou falando isso porque isso é o certo. Porque tem gente que pensa assim, o pastor está falando, então ele deve ser nada. Estamos querendo chegar nisso aí também. Isso é o certo da palavra. Estou pregando para vocês, pregando para mim. Chegar a esse ponto dessa confiança de que Jesus tomou os pães, deu graças e em seguida os partiu e entregou aos discípulos e esses distribuíram à multidão. Versículo 37, todas as pessoas comeram até se fartarem. Todas as pessoas comeram até se fartarem. Não comeu aquele pouquinho ali só para disfarçar não, irmãos. Comeu até se fartar. Comeu como se come quando se vai na festa na casa de um pobre. Porque festa na casa de pobre tem que comer. Casa de rica que é aquela enrolação, né? Manda um canapézinho, aquele negocinho, aí vai te enrolando, vai passando o tempo, você, quando é que vai vir o prato principal, que nunca vem, né? E quando você vê, ele já está assim, gente, está tarde, né? Vamos embora, mas cadê eu? Não teve, mas pobre não.
Então ele fala assim, ninguém vai sair daqui de barriga vazia, né? Ninguém vai sair daqui falando mal, não. Vai comer. E passa toda hora para conferir. Está comendo? Já comeu? Está comendo? Está comendo? Chegou aqui? Não é verdade? É assim que acontece. Então, aqueles discípulos, aquelas pessoas ali saíram assim. Comeram até se fartarem. Aleluia. E diz que foram recolhidos 7 grandes cestos cheios de pedaços que haviam sobrado. E assim, os que comeram eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Olha só, aleluia. Você está entendendo, irmãos? Então, por que precisava colocar 2 multiplicações de pães? Precisava, porque muitas vezes nós não acreditamos ser possível. A gente só acredita naquilo que a gente vê. Se o dinheiro está na carteira, está na carteira. Se não está, não está. Se eu trabalhei e vou receber X, eu vou receber X. Se eu não trabalhei, eu não vou receber. Quantas vezes já está da nossa boca? Não, vou trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não recebo. Isso até é verdade em parte, irmãos. Mas Deus é tão poderoso que você mesmo em casa, Ele pode fazer receber. Se você não puder trabalhar, Ele vai te suprir de alguma forma. Então não confie tanto no seu trabalho, não. Se eu não trabalhar, eu não recebo. Não confie, não. Porque quem te paga mesmo é o Senhor. E pode ser que chegue um momento que você não possa trabalhar e Deus vai suprir de outra forma. Olha o caso de Elias. Elias foi para a caverna, diz que os corvos traziam carne para Elias. Irmãos, eu conheci um corvo pessoalmente, a primeira vez que eu vi foi na Índia, quando eu viajei para a Índia. Lá tem corvo igual pardal, para tudo quanto é lado, assim. E o corvo é um bicho muito interessante, sem falar que ele é grande, ele dá um pouco de medo, não é um passarinho pequenininho, não, é um pássaro grande assim. E você não pode dar mole com ele. Se você tiver com qualquer coisa na mão, comendo distraído, e fizer assim, ele passa e leva mesmo. Entendeu? Então você não pode ficar assim, distraído não. Então eu nunca vi o corvo levar nada para ninguém. Eu já vi o corvo pegar das pessoas, mas levar eu nunca vi. Mas lá na Bíblia diz que os corvos iam e levavam carne para Elias. E isso é maravilhoso, porque isso procede do Senhor. Então, mesmo aquilo que não é da natureza do animal, Deus fez acontecer. Mesmo aquilo que não é natural, Deus faz acontecer. Mesmo aquilo que a gente olha e fala assim, isso é impossível de acontecer, isso não tem como acontecer. Normalmente não, mas Deus faz acontecer. Porque Ele é o Deus da multiplicação. Ele multiplica aquilo que é pouco. Eu tenho certeza que essa palavra serve para todos nós. Porque muitas vezes nós chegamos no início do mês e a gente olha para o final do mês e fala assim, esse mês está meio estranho. Esse mês não vai dar não. Mas ao invés disso, vamos mudar. Quando o mês parecer meio estranho, comece a agradecer, comece a dar graça. Falar, Senhor, obrigado porque o Senhor já me proveu. Obrigado porque o Senhor já providenciou o que eu preciso. Obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor é o meu provedor. E esse mês eu vou ganhar metade do que eu costumo ganhar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço, dou graças, porque eu sei que o Senhor é o Deus que multiplica. E o Senhor não vai deixar faltar nada. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Irmãos, isso é tão poderoso. Isso alimenta a nossa fé. Isso abre portas espirituais. Aleluia. Versículo 39 diz que Jesus, a seguir, se despediu da multidão, entrou num barco e foi para a região de Magadã. Aleluia. Eu quero só encerrar esse momento aqui,
falando um pouquinho mais sobre essa questão de agradecer, ao invés de reclamar e de pedir, especialmente com respeito à provisão. Eu vi um pastor, e ele é um pastor que prega a graça de Deus também, e ele estava sendo entrevistado numa entrevista, né? Um jovem estava entrevistando ele, e perguntando: pastor, me fizeram uma pergunta para fazer para o senhor, como é que a gente ora para a provisão? E ele falou assim: bom, eu não oro para provisão. Aí ele falou: não ora para provisão? Mas como assim o senhor não ora para provisão? Ele falou assim: não, simplesmente não ore para provisão. Como orar para provisão? Não orar para provisão. Eu agradeço pela provisão. Porque a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Irmãos, tudo o que nós precisamos, Deus já nos deu. Então, eu vou começar a orar de uma posição diferente. Não de como alguém que precisa, mas de como alguém que já recebeu. Eu já recebi. Ah, mas eu não tenho aqui ainda. Isso não é problema. Isso é só uma questão de circunstâncias. Na verdade, eu não vivo pelas circunstâncias, eu vivo pela fé. Então, a minha fé diz que eu já recebi. Então, eu vou começar a agir como se já tivesse. Então, Deus vai providenciar. Eu não vou... Ah, mas como é que vai ser? Não sei. Graças eu te dou, Pai. Graças eu te dou, porque o Senhor já proveu. O Senhor já proveu o que eu preciso para esse mês. O Senhor já proveu o que eu preciso para o mês que vem. O Senhor já proveu o que eu preciso até o final do ano e até o final do ano que vem. O Senhor já proveu. O Senhor já providenciou tudo. E eu já te agradeço. Eu já te agradeço. Irmãos, quando nós realmente entendermos isso e conseguirmos aplicar isso na nossa vida, nós vamos ver um desencadear de bênção na nossa vida tão grande. Você nunca mais vai murmurar. Aquela mulher tinha um pouquinho de azeite só. Ela falou: olha, eu tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha, eu vou fazer um bolo e eu e meu filho vão comer e vão morrer. O profeta falou: não, vocês não vão morrer. O Senhor me mandou aqui para dizer que vocês não vão morrer. Você vai, prepara um bolo para mim primeiro, e depois prepara um para você e para o seu filho. E o azeite e a farinha não vai acabar. Aleluia. Não vai acabar. É assim que Deus faz. E não acabou. Deus multiplicou o azeite, multiplicou. É assim que Deus faz. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. Por isso, tem duas narrações de multiplicação de pão. Eu creio que tem milagre que Deus gosta mais. Eu creio que um desses milagres divertidos não é divertido ver comida? É divertido, né? Quando você vê comida, você chega a rir assim: ah, meu Deus. É muito divertido ver comida, né? Quando a panela está vazia, é triste. Não é verdade? Mas quando a gente vê comida, a gente fica feliz. E fulano, os olhinhos chegaram a brilhar. Se ele viu assim a comida, ele ficou... né? Então imagina você ver o pão brotando, o pão multiplicando. Irmãos, os discípulos devem ter começado a rir, começado a dar gargalhada. Ele falou assim: meu Deus, o que é isso? E distribuindo feliz. Eu não consigo ver os discípulos. Toma aí. Eu não consigo pensar nos discípulos assim. Eu vejo os discípulos cortando o pão, alegres e felizes, falando: como é que pode isso? Né? E sorrindo. Você não ficaria assim? Imagina só, você abrir a sua carteira, e aí que você sabe que não tem nada, a não ser cartão de visita dos outros. Aí você começa a puxar e sai uma nota. Puxa outro, sai outra nota. E puxa outra, sai outra nota. Você puxa outra. Você, o que é isso? E você começa a puxar. Você abre, você não vê. Mas quando você puxa, sai uma nota. E não é de R$2, não. Você puxa, sai. Irmãos, você vai rir daqui a aqui. Com certeza, a multiplicação traz alegria. Aleluia. A multiplicação traz alegria. Quando Deus multiplica, a gente fica impressionado, fica alegre. E o que acontece? Isso redunda em mais glórias ainda a Deus.